Bom, ninguém é obrigado a submeter qualquer questão à arbitragem, ou seja, a arbitragem ela é pautada pela autonomia da vontade das partes estruturadas pela liberdade contratada das mesmas. Estou esquecendo que muitas vezes a gente não se dá conta de que a arbitragem é um procedimento totalmente voluntário, ou seja, as partes escolhem o árbitro, escolhem a instituição, mediante aquele árbitro vai ser recrutado, tá? A arbitragem se dá meramente se as partes que mantêm o conflito pela arbitragem decidirem, seja na situação de elas de forma anterior ao próprio conflito, e então, antevendo a sua possibilidade, determinarem seu uso, seja na hipótese em que o embate já foi travado e os litigantes escolheram como modo de solucioná-lo a arbitragem. Então, a arbitragem tanto pode ser escolhido bem antes, por exemplo, num contrato, diz, olha, se houver qualquer problema vai ser resolvido através de arbitragem, ou se as partes já tentaram resolver de outra forma, e aí elas optam pela arbitragem para resolver especificamente aquele caso, né? Já que não conseguiram resolver de outra maneira, no Poder Judiciário, através da mediação, e aí vai. A convenção arbitral é um gênero que comporta as seguintes espécies. Primeiro, a gente tem a cláusula compromissória e, segundo, o compromisso arbitral. O que vocês têm que entender é que a convenção arbitral é um instrumento jurídico através do qual as partes escolhem que o litígio, ou seja, o caso entre elas, vai ser resolvido através da arbitragem e excluindo outra forma, tá? Poder Judiciário vê uma cláusula de arbitragem, uma convenção arbitral, ele não intervém, tá? Isso afasta a intervenção do Poder Judiciário. Então, vamos explicar. Então, a convenção arbitral é o gênero, a fonte propulsora, sendo o pacto que institui o uso da arbitragem, tendo o conflito já sido iniciado ou esteja apenas havendo a previsão de que ele possa nascer. Então, a convenção arbitral pode ser feita antes do conflito, quando não tem nenhum conflito, ou após o conflito ter surgido, tá? Em suma, é com a convenção de arbitragem que se inicia a arbitragem. Já a cláusula compromissória é o instrumento que as partes definem que, se porventura ocorrer um litígio decorrente da relação que está sendo instaurada entre elas por meio de um contrato, tal conflito será dirimido por meio da arbitragem. Logo, a cláusula compromissória diz respeito a uma circunstância futura. Então, cláusula compromissória sempre diz respeito a um eventual conflito. Olha, se por acaso houver um conflito entre as partes, vai ser resolvido através da arbitragem. Isso é cláusula compromissória. Segundo a professora Maria Helena Diniz, uma civilista bastante famosa, a cláusula compromissória transfere algo para o futuro se houver pendência, né? É o pacto adjeto em contratos internacionais, civis, mercantis, principalmente os de sociedade ou de negócios multilaterais, em que se estabelece que, na eventualidade de uma possível e futura divergência entre os interessados na execução do negócio, estes deverão lançar mão do juízo arbitral. Então, como a professora aqui falou, na cláusula arbitral, que é muito utilizada em questões cíveis ou comerciais, se diz, olha, qualquer problema ainda não existe, mas se houver, vai ser resolvido através da arbitragem. Então, quais são as espécies de cláusula compromissória? A gente tem a cláusula compromissória cheia, a vazia e a cláusula compromissória patológica. Vamos explicar cada uma delas. Cláusula compromissória cheia é o instrumento que prevê o uso da arbitragem para situações futuras, mas como o próprio nome pode fazer supor, já apresenta todos os elementos essenciais para a instituição do Instituto, podendo ainda situar outros requisitos facultativos para a instalação do juiz arbitral. A cláusula compromissória cheia é aquela que desde logo se ocupa a definir e delimitar as regras constantes do procedimento arbitral. É cheia porque ela já especifica tudo. Indica quem vai ser o árbitro, indica muitas vezes até os procedimentos detalhados de como aquela arbitragem vai ser feita. Então, pode dar aí o nome cheio, porque ela especifica como vai acontecer a arbitragem. Já a vazia é genérica, ou seja, a cláusula compromissória vazia se diferencia da sua opositora, a cheia, na medida em que a primeira significa a previsão da utilização da arbitragem para resolver eventual conflito presente em um contrato, mas com o diferencial de que não existe grandes estipulações acerca das regras do jogo presentes nesse procedimento, de tal sorte que os seus caminhos se verão delineados justamente pouco antes, ao momento de sua instauração. A cláusula compromissória vazia basicamente indica a arbitragem sem detalhar, tá?
Já a cláusula compromissória patológica, de acordo com Carlos Alberto Carmona, a doutrina costumou utilizar essa expressão cláusula arbitral patológica, provavelmente da origem francesa, para designar aquelas avenças inseridas em contrato que se submetem a eventual litígio à solução de hábitos, mas que, por conta de redação incompleta, esdrúxula ou contraditória, não permitem aos litigantes a construção do órgão arbitral, provocando dúvida que leva as partes ao Poder Judiciário para a instituição forçada da arbitragem. Cláusula patológicas no sentido de patologia de doença, mas na verdade não é uma doença, é uma cláusula falha. É uma cláusula que está mal redigida, que está esdrúxula, que está incompleta, e que até as partes podem ir para o judiciário para obrigar a aceitar essa arbitragem, né? A cláusula compromissória poderá estar prevista no contrato entre as partes ou também em documento a ele apartado. Seja como for, o fato é que a cláusula compromissória não é acessória, mas autônoma em relação ao negócio jurídico. Bem, pode-se colocar a cláusula compromissória dentro de um contrato, por exemplo, de comércio exterior, ou as partes podem fazer em outro, tá? Dizendo que nos contratos relativos a ela vão ficar sujeitos à arbitragem. Aí é a escolha das partes. Ela é autônoma, ou seja, ela não depende daquele negócio específico. E ela também pode vigorar para vários negócios e para vários contratos. Obrigatoriedade do cumprimento da cláusula compromissória. Na situação em que o convocado não comparece para afirmar o compromisso, ou ainda se nega ao juiz arbitral, ele poderá ser compelido a sujeitar o instituto da arbitragem por meio de demanda judicial. Notem que, como eu falei aqui, o juiz, se ele vê uma cláusula arbitral, ele não interfere naquele caso. E mais, se existe um compromisso arbitral e a parte não quer aceitar a arbitragem, o juiz pode obrigá-la, utilizando os meios coercitivos da justiça, ou seja, o poder judiciário formal, para obrigar aquela parte a aceitar a arbitragem para resolver o conflito. Bem, pessoal, aqui encerramos